bem-vindos, é um prazer ter vocês aí com a gente mais uma vez, nosso podcast Refletores, né, Fernando? Mais uma vez com o meu brother, parceiraço de muitos anos aí. Maravilha. Passamos muitas noites juntos. Opa! Trabalhando, né? Se explica aí. Trabalhando. Esse negócio aí, não gostei disso não. E mais nesse episódio hoje super bacana, porque dois convidados super super legais, vocês vão gostar muito aí de casa, assistam, que vai valer a pena muitas histórias legais. Né, Fernando? Eu acredito que sim, né? Até agora fomos invictos, né? Invictos. Ninguém nos venceu ainda nos convidados, né? Até agora, né? Mas hoje... Como disse, só vamos subindo o sarrafo. Essa eu não conhecia, mas... O sarrafo do salto com vara. Ah, entendi. Ou salto em altura, né? Foi uma analogia e eu boiei, como a gente é, então, né? Já que ele complementou aí, Alan Roger, seja bem-vindo, Alan. Agradecer aí o convite do Terry e do Fernando aí participar do Refletores. Legal, obrigado. E muita história. O Alan trabalha com eventos muito tempo, né? Bastante tempo, faz pelo menos aí uns 15 anos, né? Pelo menos. Que eu sei, né? Oficialmente, né? Oficialmente uns 15 anos. É isso aí. E a nossa querida e simpaticíssima Rogéria Holtz. Rogéria Holtz. Obrigada pelo convite também. Olha, que bacana. Conhecendo e já participando do programa, né? Mas eu fico feliz. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu também não sei. A gente também não sabe, vai depender das histórias que vocês vão contar. Tá bom. Toda vez que a gente começa, acho que para ele é a mesma coisa, mas toda vez que começa aqui um novo podcast nosso do Refletores, eu começo a ter um frio na barriga, então eu começo a dar uma ansiedade. E dizem, né, por aí, que isso é bom enquanto isso acontece, enquanto isso se manifesta em você, é uma bateria, uma renovar de baterias, é uma injeção de ânimo, né? É uma coisa que te impulsiona. E hoje, Alan, eu conheci você hoje, desculpe, sim, mas essa mulher eu conheço há muitos anos. Ela é, para mim, um símbolo, é Rogéria Holtz. Quem não conhece... Olha, puxe a sua própria orelha se você não a conhece. A Rogéria Holtz tem uma história dentro da música, dentro da cultura de Curitiba, quiçá do país todo. Quiçá, né? Porque eu também não sei. Não, é porque você andou flertando com outras, né, com outros artistas por aí e tal, né? Verdade. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Então, a Rogéria... Eu, que na qualidade de músico, para mim, ela é um fenômeno, assim, é uma bandeira levantada dizendo a cultura é possível, a música existe, a qualidade existe, aquela bandeira flamulante. Eu estou tendo o prazer de conhecer ela pessoalmente hoje, mas como músico sempre ouvi falar da Rogéria Holtz. É uma referência, acho que no estado, principalmente, né? Não só em Curitiba, no estado, e talvez no Brasil inteiro, pela qualidade e pela pessoa que dizem que você é, mas já percebi que é verdade. Desculpe, eu dou risada bem alta. Não tem problema. Por favor. É um clássico. Ideia. A nossa ideia, então, né, vocês já devem ter sido sabatinados, nós não temos um programa de entrevista, eu não vou perguntar nada para você, nem para você. A ideia é que a gente comece a entabular uma conversa e essa conversa reflita-se no que acontece atrás dos refletores, lá nos bastidores, antes do show começar, antes do evento começar, o que aconteceu, né? Às vezes um fato... Aquela correria toda que dá, aquela produção. Esse frisson que tem lá atrás, isso que nos interessa. O Refletores, o nosso podcast. Eu estava lembrando querido, no caminho, Fernando, o Alan, por exemplo, de todos os eventos, que o Alan, toda a operação de jogo, por exemplo, do Curitiba, o Alan que cuidava, além dos eventos, né? Um evento que foi marcante foi da Chapecoense, né? Quando caiu aquele avião e o jogo da final ia ser no Couto Pereira, né? Então o Curitiba acabou realizando um evento da missa. Que tinha quantas pessoas, Alan? Chegou até 35 mil oficialmente e foi fechado o portão porque tinha muito mais gente querendo entrar dentro do estádio. E a parte da curva dos fundos foi fechada também por causa do palco e tudo, né? Isso. Que daí veio o padre, fez missa, fez show. Né? Então foi uma coisa muito marcante. E é um trabalho danado, né? Foi. Aquilo é uma das coisas mais marcantes assim, da minha passagem lá no Coxa, até foi no começo de quando eu oficialmente estava cuidando dos eventos, né? Pelo menos da parte operacional, né? E montar toda aquela estrutura com uma pressão de que o Brasil inteiro ia estar vendo. Né? A gente tinha tido a reunião com o pessoal da Chapecoense 2, 3 semanas antes do jogo deles lá na Colômbia para falar sobre o jogo ali no Couto Pereira. E de repente o jogo
não vai ter mais, porque o time caiu o avião, então não vai ter mais. E daí ficou aquela comoção toda. Comoção nacional, aquela né? comoção nacional. Parou o país, né? E aquela obrigação da gente fazer alguma coisa, né? No dia do jogo, né? Então decidiu-se fazer uma espécie de homenagem, né? Com culto, teve uma série de outros eventos, e isso foi muito marcante, assim, é arrepiante, assim, foi muito arrepiante o que aconteceu no Couto Pereira aquele dia, porque foi uma união, talvez a única na história de Curitiba, também, de ter todas as torcidas de todos os clubes, né, do Paraná e até do Brasil, celebrando algo dentro do estádio de futebol, sobre gente futebol. Com camisa, né? Gente com camisa de todos sem os dar clubes. Uma confusão. E não deu confusão. A confusão que deu porque as pessoas queriam entrar no evento e aí acabaram ficando de fora, né? Então foi muito marcante esse evento. Um evento humanitário, né? Né? Você vê, esses dias eu estava no rádio, escuto, gosto muito de rádio. E eu estava ouvindo rádio, estava uma entrevista com o Cabrini. Como é o nome primeiro dele? Carlos Cabrini? Roberto Cabrini. E ele estava contando da morte do Senna. Uhum. E, cara, eu não sabia disso. Eu fiquei tão entristecido ao ouvir aquilo. A gente já tem que mudar de assunto, que está ficando muito sério isso aqui. Mas agora que eu comecei, eu vou contar. Ele disse, na sexta-feira teve um acidente com o Rubinho, grave. O Rubinho foi para o hospital, tal. O Senna ficou preocupadíssimo e tal, né? Não queria mais que fizeram aquela reunião a portas fechadas, que não era para ter a corrida. No sábado morreu o Heisenberg, né? Morreu e eles não queriam de qualquer maneira, mas a direção... O que aconteceu? Na Itália, se morre alguém num evento, na Fórmula 1, vamos dizer exatamente, a lei não permite que o evento aconteça, então, no dia seguinte, não é proibido. Então, eles levaram aquele piloto dizendo que ele não tinha morrido na pista, que ele morreu no hospital. Então, por isso é que o evento, a corrida de domingo aconteceu, e só por causa disso o Senna morreu, porque pela lei, não podia. Aquela corrida não podia ter acontecido. Nossa! Terrível, né? Nossa, eu fiquei abismado. Não, e com o Senna foi a mesma coisa também, né? Porque ele morreu também na pista, né? E levaram ele, depois foi que eles colocaram que ele efetivamente tinha morrido, né? Que não foi na pista. Que não, isso eu não sabia. Daí eles deram o horário lá, 2:00 da tarde, lá em... Como se fosse já no hospital, né? Dentro do hospital. Muito bem. Então, isso que eu quero dizer. Foi uma situação grave que podia se tornar humanitária, como você acabou de falar, com relação à Chapecoense, e não pela ganância, pelo, sei lá, os patrocinadores, não sei que tanto estavam envolvidos, eles resolveram continuar um evento que estava escrito que seria fatal, fatídico. Mas já que você está comentando de coisa ruim ainda, mas eu tenho essa parte que eu estava falando com você em off ali atrás ainda, né? Sobre o Mauro Martins, que é nosso amigo comum, que é um grande baterista e baixista também, que mora na Alemanha. E ele estava aqui no ano de 2017, se eu não me engano, que a mãe dele... ele ficou muito tempo na Alemanha, inclusive vocês viajaram para lá, ele acabou ficando, né? E fazia uns 30 anos que ele estava fora, e a mãe dele estava com 90 anos aqui em Curitiba. Ele tem vários irmãos também, mas a mãe dele, em específico, fazia muito tempo que não via, e ficou um tempo aqui. Ele ficou, acho que uns 6 meses, já estava 6, 7 meses. E eu tinha um trabalho para fazer, que era um DVD, o Glauco, que era meu produtor musical. Glauco Souter? O Glauco Souter. Aí, eram em 2 fases o meu projeto, que era, sei lá, umas 17 músicas, então eu ia gravar 8, mais 9 depois, ou vice-versa. E... o Mauro, chamamos o Mauro para trabalhar. Eu não o conhecia, só ouvia falar, que é um mito o Mauro Martins, né? Ele é muito bom, gente, ele é muito legal. Aí ele topou de fazer, eu conheci, começamos a trabalhar, gravamos a primeira fase, acho que foi em setembro, se não me engano. Aí depois, em outubro, a gente marcou para gravar a segunda fase, que foi no Vox. A primeira foi no Paço da Liberdade. E a segunda era no Vox, ali na Barão do Rio Branco, isso, né? Que agora não tem mais esse nome, eu acho. Mas era no lounge, né? Que ele tinha 2 ambientes. A pista embaixo e tinha um lounge bonito, né? Todo, enfim, com as características do lugar. E a gente pegou aquele cantinho ali, um cantinho, e montamos a banda, uma coisa mais pop, daí com guitarra, mas o Mauro estava lá. Então, o Mauro estava lá, a gente ensaiou... e junta muita gente, né? Porque era um DVD, então várias câmeras, né? Toda a produção, as pessoas, maquiador, figurinista e áudio, né? Que você tem que captar também, profissional. Aí
na hora que eu estava saindo de casa, que eu tinha que estar lá, sei lá, umas 2 horas, que eu tinha que gravar com a Tocaia antes, que era o Endrigo, o Glauco, o Jeff e o Mário Conde. E depois entrava a banda, que era o Mauro, na bateria, o Léo Brandão, o Glauco e o Dugomide. A outra banda que ia entre as 4. Mas às 2 horas tinha que estar lá. Na hora que eu estava saindo de casa, o pessoal com a produção toda lá no Vox já, o Mauro passa uma mensagem. A minha mãe acabou de falecer. Eu falei, gente, eu paralisei. Eu falei assim, bom, o cara veio para cá para curtir a mãe dele. E eu tô agora com esse trabalho e eu não posso ficar na mão dele, né? Eu falei, você faça o que você quiser. Não fique à vontade. Mas eu não. O que eu ia fazer? Eu ensaiei com ele. Como é que eu ia substituir do nada com toda a equipe lá, né? Aí eu fui para lá, gravei com a Ana Tocaia, já estremecida, e o Mauro não falava nada, né? Eu ia pegar o Endrigo de alguma forma, né? Fazer um plano B com o Endrigo ali, que com certeza ia dar certo. Ia demorar mais um tanto, mas eu ia aproveitar. Mas aí ele foi. Ele foi e eu fiquei agradecida. Profissionalismo. Nossa, que coisa, que coração, assim. Eu digo, daí eu virei amiga de infância dele, né? Irmã, fui com ele em velório, ajudei a família dele, sabe? Frequentei mais a casa dele. Eu fiquei, assim, amiga mesmo, de irmã. Mas esse tipo de pessoa tem que ser valorizada, né, Rogério? Aí esse DVD aqui, né? É esse? É esse, Farrear. E, enfim, se abrir, tem os créditos aqui, aparece fotos com ele. Mas tem no YouTube. Você vai deixar um pra gente sortear, não? Sim, por que não? Que tal, 2 até. Vocês decidem. O que vocês decidirem, tá decidindo. Não, 2 não, que um fica pra mim, já o Fernando já tem. Olha como é. Esse egoísmo. O Fernando vai me levar de volta, eu dou pra ele. Pronto. Aí, viu? Aí, ó, quem não chora... Se deu bem, né? Aí o Alan leva um CD. Pronto. E o outro... O Léo, da produção, e outro a gente sorteia também com o DVD. Rogério Rhodes vale a pena, né, Léo? Eu conheci o Mauro aqui, a gente tocava aqui, por aí, né, em Curitiba e tal. E aí eu fui para fora e tal, e voltei. A memória não é das melhores, mas é mais ou menos assim. Foi em 97, 98, ele queria ir para lá, para a Europa, e a mãe dele, acho que ele era menor, eu tinha acabado de fazer 18, uma coisa assim. E a mãe dele disse, só se você levar, só se ele for com você, senão ele não vai. Olha a resposta. Então, o Mauro foi comigo. Foi pra Suíça aquela vez? Na Suíça, mas não acabou aí, peraí. Chegando lá e tal... Ele foi? Foi. Chegamos lá, nos instalamos e tal, não sei o quê. Mauro, eu vou indo na frente... E você vai fazer só uma coisa. Não se preocupe com a língua, nada, tá tudo certo. Você vai descer a escada aqui, ó. Na frente da porta tem um ponto de táxi. Se não tiver nenhum, você espera, mas normalmente tem. Entra no táxi e fala pro taxista. Restaurante Latitude. Só, mais nada. Não precisa falar nem oi, nem boa tarde, nada. Esquenta a cabeça. Tá bom. Isso era na Suíça? Na Suíça. E tá, a gente lá acabava meia-noite. Meia-noite não tinha mais. Olha, com muita autorização da polícia, ia até 00:30, mas era praticamente impossível. Era raro. Era muito raro. Então, 00:30 encerrava. Então, 8 horas tinha que começar. 8 horas. Cadê o Mauro? 8:30, cadê o Mauro? Liguei. Alô? Mauro, cadê você, pô? Pô, mas tá nevando. Sério? Mauro, vai nevar 1 mês, 2 meses, 3 meses, cara. Sério? Sério. Eu tô contando do que eu me lembro. Foi mais ou menos isso, sabe? Cadê aquela figura? Olha, foi só riso. Ele olhou pra fora na janela, com essa neve. Não, né? Imagina. Frio, neve. Neve dessa altura, ninguém sai de casa. Ele pensou, acho que, né? Pensou isso. Você levou um menino de um país tropical, Fernando? De um país, nós estamos... O país é tropical, mas Curitiba é meio europeu. Diferente, né? É. Eu tenho uma filha que tá morando na Suíça. Na Suíça? Ela Onde fala será? que ela acorda em Friburgo. Friburgo, conheci Friburgo. Então, do lado de Montreux, se não me engano. Eu conheço o Fraiburgo ali, Santa Catarina. Não sei. Eu também não conheço Friburgo, não, mas faço Fraiburgo também. Aí ela levanta para ligar o carro de manhã para ir trabalhar, 14 abaixo de zero. Por aí. Aí não liga, né? Não funciona nada, 14 graus abaixo de zero. Por aí. Não, é complicado, né? Tirar o Alan neve em de Londres cima. lá pegou frio também, né? Não chegou. Peguei -8. Menos Em 8? Londres peguei -8. Caraca. E você... Menos, né?
Não, pode falar. E você fez eventos lá? Fiz alguns eventos lá. Isso que interessa. Foi assim, foi onde começou a minha história com eventos, foi em Londres, né? Em 2007, eu resolvi, cansei daqui, falei, vou passar um tempo lá. Trabalhava no HSBC aqui em Curitiba. E falei, não, vou para lá, né? Pedi licença, estava com férias, deixei uma procuração pro meu pai, se eu não voltar, você tá com a procuração aqui, você pede demissão para mim. Aí cheguei lá numa segunda-feira. Cheguei na segunda-feira, encontrei lá o pessoal que eu já conversava já antes para decidir para onde eu ia, né? Que eu estava querendo ir morar fora. E decidi por Londres. E aí, no dia seguinte, eu cheguei no finalzinho da tarde, né? Era verão lá ainda, então sol até 10, 11 horas da noite lá. Daí, no outro dia, o meu colega, que também era aqui de Curitiba, falou, eu vou na agência, que eu trabalho, faço uns trabalhos por uma agência aqui. Você não quer ir lá me acompanhar para você já ir conhecendo? Eu falei, eu vou, né? Tô sem nada para fazer mesmo. E fui. Se fosse músico, você ia perguntar, e que tom? Aí cheguei lá, daí ele viu, né? Foi lá ver se tinha algum evento que ele pudesse trabalhar. E daí tinha um grande evento no sábado. Já? No sábado, né? Daí o cara virou para mim... Era terça-feira, né? Daí o dono da agência lá virou, e você não trabalha? Eu falei, cara, acabei de chegar do Brasil ontem. Ele falou, você não quer fazer? A gente faz um curso rápido aqui, um teste, a gente vai fazer a apresentação do que vai ser o evento, quer participar? Eu falei, por que não? Né? Já que eu estou aqui. Já e daí ganham... eu fiz lá, né, para trabalhar de garçom. Num evento lá, num jantar, não me lembro se era de alguma coisa, de associação médica, alguma coisa, num grande local lá, né? Falei, tudo bem. Daí, né? O cara veio com os pratos. Não, entra assim, sai assim, pega o prato aqui. Na hora de ir embora, você recolhe desse jeito. Beleza, tá bom. Eu já falava razoavelmente inglês, né? Sábado fui trabalhar nesse evento. Nossa, mas eram, 150 mesas, 6 pessoas em cada mesa. E daí todos aqueles garçons enfileirados, assim, né? E tudo... Evento top. Tudo no ritmo, tudo no ritmo. Agora sai a mesa tal, mesa tal, mesa tal. Britânico. Aí terminava, mesa... Vai buscar a louça da mesa 1. Aí o pessoal ia lá e pegava. Mesa 2, mesa 3. E saía, todo mundo em filinha assim, um para cada pessoa da mesa, né? E aí, achei aquilo muito legal. Nunca tinha visto... os bastidores de um evento, né? Falei, nossa, acho que para começar assim, né? Para quem não está aqui com nada muito programado, vamos começar nesse ritmo aí. E comecei a fazer evento ia na agência lá, me cadastrei na agência, e daí você ia, ligava lá, tem evento. Aí, tem um evento lá num parque, você precisa pegar um trem, os caras mandavam toda a coordenada, precisa estar com a roupa tal, hora tal, dia tal, você apresenta para tal pessoa que você vai fazer isso, ou ir, né? Beleza. E fui fazendo isso. E aí surgiram alguns outros eventos maiores. Por exemplo, Fórmula 1. Fui numa empresa lá que você se cadastrava para trabalhar na Fórmula 1. Falei, qual a chance? Qual a chance? Falei, vou. E era para fazer limpeza. Limpar. Era uma empresa australiana, né, Clean Events. Aí a gente foi, o escritório deles era perto de Wembley. Daí eu me inscrevi lá para ir trabalhar em Wembley, em Silverstone. Beleza. Passei lá, fui aprovado, como se fosse grande coisa, né? Para trabalhar. Com limpeza. Daí o cara, só que tem uma coisa. Você precisa... A corrida é domingo, só que a gente vai no domingo anterior. Louco. E não tem dormitório. É barraca, você precisa ter uma barraca. Tá bom. Fui lá numa loja, comprei uma barraca, o pessoal que morava comigo lá na minha casa também resolveu ir, cada um comprou a barraca lá. E um frio dos diabos. Não, era no verão. Era no verão. Bom, ainda menos mal. Era no verão. Daí a gente, né, foi no horário marcado lá, chegamos e fomos trabalhar em Silverstone. Aí trabalhamos a semana inteira, né? Pegou o pré ali, né? Segunda e terça, que era uma limpeza mais geral do evento, mas né, sempre... E aí terça-feira começa a chegar os caminhões. Aí quarta-feira toda aquela estrutura da Fórmula 1. Começa a chegar a estrutura e vai, e você... E é bastante coisa, né? E você né? ali dentro. Nossa, é demais. E aí começa a montagem dos
do paddock, lá onde fica as... E quem que corria nessa época que você estava lá? Era brasileiro. O brasileiro era o Massa, né? Era o Massa. Eu tinha ido na corrida aqui em São Paulo em 2006, no ano anterior, e daí no outro ano eu estava em Silverstone trabalhando. Estava o Schumacher ainda. Tava o Schumacher... Não, o Schumacher, a última corrida dele da primeira, né, vez que ele se aposentou, foi 2006. Então 2007 ele não estava mais. Mas tinha o Hamilton, tinha o Alonso, esses que ainda estão aí correndo, o Raikkonen. O Hamilton era novinho então, né? Era novinho. 2007, né? E aí eu comecei. Daí depois eu fui fui trabalhar também por essa mesma agência lá em Glastonbury, que é um festival gigantesco que tem lá na Inglaterra, no interior da Inglaterra, que é um festival sexta, é tipo um Rock in Rio, só que muito maior. E as pessoas vão e ficam acampadas no local. E a música quase... Não, música o dia inteiro. São, sei lá, 2, 3 palcos grandes e outros palcos menores e algumas tendas de música eletrônica, assim. É 200 mil pessoas. Os formatos atuais aí que estão fazendo os grandes festivais. E esse Glastonbury tem muitos anos. Mas acho que muito famoso. No palco principal é banda, que foi a Amy Winehouse. Amy Winehouse, o The Killers, no ano que eu estava lá. Tinha uma outra cantora inglesa. Você que servia bebida para o Amy, não? Não. Não foi nesse festival que ela estava bem mal? Não. Que tem um vídeo lá que é num festival... Talvez nesse festival, mas não no ano que eu estava. Não é. Eu acho que foi depois. Mas acho que foi nesse festival, mas também não nesse ano, então. Então, o meu começo na vida de eventos foi lá em Londres, né? Por simplesmente... Aceitou começar ali numa posição que de repente... E depois eu fui, né? Depois continuei trabalhando em eventos, depois fui trabalhar em restaurante, que daí também é querendo ou não, todo dia um evento, né? É surpresa o tempo todo. Todo dia um evento. É verdade. Todo dia um evento. Você veja, além da Rogéria, eu tenho outros admiradores, meus amigos, né? Amicíssimos, assim. E um deles é o Endrigo, né? O Glauco, etc. O Jefferson Sabag. O Jeff esteve aqui, foi a estreia do Refletores, foi com ele. E o Endrigo, não sei se você conhece, baterista. O Endrigo tiração de asa de barata, é impressionante. O Endrigo é um fenômeno. Um baterista fora de série, né? É um baterista fora de série. Eu estava na Suíça, estava tocando lá, e aí o violonista que acompanhava uma cantora lá, Diana, não sei o quê, Diana. E ele não podia ir. Fernando, falei, caramba, né? Vou, né? Sofer Mauro, etc. Acho que era o Mauro. Não lembro. Mas o Endrigo era o batera. Eu lembro por quê. Não sei o quê. Aí aquele improviso do Endrigo, né? E 5 minutos de improviso. Parede, né? E levanta Chão, e bate sapato, na sala do pé, procura a cabeça do careca. É um fenômeno, né? E tá ele tocando e empolgou, e foi, e subiu, ficou de pé, levantou as banquetas assim. Eu falei, agora é nós, né? E a hora que ele baixou, eu baixei junto no violão. E ele... Estragou o solo dele. Estraguei o solo do cara. Tudo, velho. E me recolhi, né? Fiquei lá quietinho. Falei, puta cagada, né? Tudo bem, fiquei quietinho. Os anos passaram. O tempo cura tudo, né? Um dia eu tô ali no Hermes Bar. Ganhei uma barrigada do Endrigo. Pô, você nunca me chama pra tocar junto contigo? Falei, ele não lembra. Continua mesmo. Continuo bem na foto, tô bem na foto. Não lembra, não sabe que era eu, né? Não lembrou que era eu. Mas rapidinho eu lembrei, se contando a história, eu lembrei do episódio anterior do podcast do Henrique Maô contando da hora do solo, o cantor cortou ele. Não é? O cantor ficou meio bravo com o Henrique Maô, que ficou meio ciumado. Guitarrista e tal, num show. A banda fazendo toda a virada, na hora do solo da guitarra, o cantor, banda, baixa aí, vamos ver só a plateia cantar. E ele... sério. Nossa. Falar em ciumeira, então, uma vez já para contar coisa surreal, bizarra, enfim. Isso. É isso que a gente gosta. Isso que nos interessa. Vamos lá. Eu tocava muito. Você sabe, antes que você continuar, o Léo, nosso produtor, é proibido de ser entrevistado porque ele só conta as coisas. Então a gente resolveu por bem eu não entrevistar ele, porque, meu Deus do céu. É. Brincadeira, Léo.
Aí eu cantava com o Ezequiel Piassi, chegou Ezequiel, a conhecer. Claro. 7 cordas, legal a beça, né? Sensacional. E eu fiquei um tempo cantando. Tocava no 041, que era do Rubinho na época, né? E depois continuamos a tocar. Chegamos a tocar em Palmas, lá no Tocantins. Ô, louco. Fomos para lá, eu e ele tocar. Mas era música variada. A gente também tocava compositores daqui, né? Eu não era compositora na época, mas tocava Alice Ruiz, já o Paulo Leminski, pá. Mas era mais, a gente sempre tinha o Djavan, o Caetano, de sempre, né? Aí, um senhor, eu não vou citar nomes, nem a cidade. Você citou a cidade, já vai... bizarro, sabe? Mas era aqui do interior do Paraná, um senhor me ligou, que era secretário de cultura do município, né, da cidade do Paraná. Aí ele me ligou dizendo que ia fazer um evento na cidade que era gastronomia e música. Ele ia juntar as duas coisas, que ele estava inaugurando um bistrô que era bem na divisa das duas cidades. São duas cidades que são separadas por um trilho. Assim, já quase sabemos onde é. Mas não precisava falar nada. E aí era um bistrô ali praticamente dentro da Secretaria de Cultura da cidade. Era uma sala que ele ia transformar num bistrô. Então, música e comida, legal. Gastronomia. Bem legal. Iria uma menina daqui, uma chefe daqui para cozinhar, e ele queria que eu e Ezequiel fosse... Eu fosse cantar, eu estava com o Ezequiel, eu levei Ezequiel, que era já um músico só, né? Porque também o cachê era pouco. E daí fomos lá para a cidade. Tudo certo e tal. Daí fomos de carro, meu marido foi junto, foi dirigindo e tal. Aí chegando lá, não, vai direto para o lugar para a gente passar som, que era no mesmo dia. E aí depois vocês vão pro hotel, se trocar e tal, mas daí volto para o horário, que sei lá, 8 horas da noite, sim. Mas eram umas 4, 5 horas que a gente chegou. Fomos passar o som, chegamos lá, tinha lá um peazinho, um sonzinho, uma cadeira, um banquinho e ninguém, né? Daí eu falei, gente, mas nós entramos aqui, não tinha ninguém. Pois é, que a gente emprestou o som do professor de música aqui da fundação, aqui da secretaria, tá, da cidade. E ele emprestou, né? Eu falei assim, pois é, mas ele tem que ligar, né, pra gente ver, equilibrar o som, né? Senão a gente vai mexer onde não sabe. Aí passou meia hora, chega o fulano lá, né? Tá, som é bem, emprestei aqui e tal, mas é tudo igual. É on, off, é tudo igual. Eu falei, gente, então tá. Daí meu marido foi lá ajudar um pouco, o cara fez pouco caso, né? O cara que é dono do som, que era professor de música. O cara largou mesmo. Daí regulamos um tanto, né? Cada um na sua ali. Fomos pro hotel, voltamos e tocamos, tal. Todo mundo foi comendo. Depois a gente desceu do palco, comemos também, né? Tava tudo certo. O professor tava lá também. Só que tinha um porém. Tinha uísque. Sabe? Tinha uísque. Tinha um detalhe. E tinha esse detalhe que a pessoa pagava e era open bar, né? Então a pessoa tomava o que não precisava tomar também, né? E foi indo o pessoal embora, foi acabando o evento, ficou uma mesa só, um pouco maior do que essa que nós estamos aqui, onde estava o professor de música conversando, que era o dono do som, né? Que também era músico, né? E do lado do Ezequiel. E eu do lado do secretário, sua mulher e meu marido do lado, a gente conversando, altos papos. Quando a gente vê o Ezequiel, assim, tipo, falando alto com o cara, né? E o cara... E a gente ficou escutando. Daí o cara falou assim, não, porque eu sou mais Raul Seixas do que fulano de tal, né? Puxa... Aí o secretário zangou, né? Eu falei, como assim? Eu vim esses caras aí de Curitiba pensar que estão fazendo qualquer coisa melhor que nós aqui. Jesus, tava enciumado. Enciumado. Né? E você não sabe o que aconteceu? E tomado de uísque, ele falou o que ele pensava, né? Tipo, que saiu do coração. O secretário deu uma volta na mesa, eu fui com uma voadeira no cara e aquilo virou um esborne. Eu sei que eu levantei e fui pegar meu violão. Fiquei eu e Ezequiel na porta lá e o Espino esperando. Meu, bizarro. As pessoas começaram a quebrar o Mas de briga de verdade. Brigas entre eles. Nós ficamos bem quietinhos, esperando acabar a briga. Quebraram o que estava começando. Nossa. Pagaram o cachê? Pagaram, Ai, que depois. Isso que é o mais importante, né? Não, escuta, eu tenho uma parecida. Terminou a tua história? Não Terminei, mas eu encontro com o Ezequiel, a gente olha pra cá e começa a rir, porque a gente lembra, já faz 30 anos atrás. Mas você vê um professor de música que deveria apoiar e ajudar. Ele ficou enciumado de vocês irem de Curitiba. Que bobagem, né? Que bobagem. Fomos... Fernando,
Vamos, eu topo tudo, né? Qualquer coisa eu topo, tá. Eu vou começar do outro lado. A Mara, o Beto Dias. Mara cantora? Mara, Beto Dias, eu e eu não lembro mais, umas 2 ou 3 pessoas. Foz do Iguaçu. Chegamos, longe, né? Sim. Chegamos em Foz do Iguaçu, tá, vai, aqui o endereço é aqui, vira aqui, fizemos uma curva, tinha uma cartaz assim, no poste, de um poste para o outro. O melhor grupo de samba do sul do país. Era o evento de vocês. A gente ia tocar músico de bar, nunca tinha tocado junto, mal uma coisa ou outra. O melhor grupo de samba do sul do país. E não tinha nenhum samba no repertório, já pensou? Não, devia ter, né? Mas, eu tô brincando, já pensou? Mas para fazer uma noite inteira... Imagina. Não, as pessoas... É que nem o Flávio contou aquela vez, sim, né? Que ele imaginou que fosse forró é porque era uma casa meio festa junina. E era pleno junho, festa junina e tal. E ele... E os músicos meio que deixaram ele... Os músicos foram contratados por um lugar que ia contratar fixo. Eles não podiam mais recusar, né? Não podiam recusar aquilo. E ele, na urgência, catou um grupo qualquer lá. De pop, assim, de piazadinha, assim. E chegaram lá. Hoje à noite... forró e quadrilha e não sei o que. Os caras vão tocar um rock and roll. Diz que o guitarrista, o piazão, aqueles de garagem, assim, com uma pedaleira. Acho que nem sabe o que é forró. Pensa. Não, tem que rir, que cara. Legal, não, cada história doida. Eu tenho uma história boa com o Beatnês também, com o Gersinho Beatnês, né? Saudoso agora, faz um ano e alguns meses que ele faleceu. Né? Morreu de Covid em 2020. A gente até fez uma live em homenagem a ele. É um compositor, não sei se você já ouviu falar, mas um senhor, ele morreu com 74, né? E a gente tocava muito. Nossa, foi um dos primeiros compositores que me chamou para cantar a música autoral dele, para ser intérprete, né, do trabalho. Eu participei eu estava grávida do meu primeiro filho em Cascavel, quando eu tinha o Fercapo ainda. Ele me levou grávida, eu estava de 5 meses, para cantar a música dele em parceria com o Sebastião Tapajós, se não me engano. Olha só. Ele tinha umas parcerias. E não podia falar, ele colocava um pseudônimo do Sebastião para não ficar mal com o jurado. Não sei porquê, né? Enfim. Para não influenciar, mas talvez. Eu fui, né? E aí... Eu tenho uma história com o Betinês que daí desde aquela época ele me convida. Às vezes eu topo, às vezes não. Porque assim, se eu estou disposta, se eu tivesse disposta... Não tope mais. A participar. A ter uma história para o resto da vida. Porque sempre alguma coisa acontecia de surreal, né? E dessa vez não foi diferente. Era uma terça-feira e ele ligou para mim, era umas 2h da tarde. Ele falou assim, Rô, era sempre assim, Rô, tudo bem com você, Rô? Que saudade. Eu falei, tudo bem, assim, o que você quer? O que você quer aprontar, né? Não, é que um amigo meu quer homenagear a sua mulher, né, sua esposa, com uma música de amor. Hoje é aniversário dela. Eu falei, tá, vai, desenvolva, que mais? Não, então, a gente iria até o Bourbon para cantar 1 ou 2 músicas de amor para ela. Ah, tá. Que mais? Não, então, daí a gente passaria, assim, umas 3 ou 4. Ele foi aumentando, entendeu? Era 1 ou 2 e foi para 3 umas 7 ou 8, assim, músicas de amor. E foi aumentando. Eu falei, assim, vamos fechar em 10, tá bom? Não, tá, mas e aos poucos ele ia falando, não, pode ser esse compositor, essa música, tá? Eu falei, tá, então eu passo na sua casa, a gente ensaia e vai de táxi ali pro Bourbon, que faz muito tempo isso, não tinha Uber ainda, né? Aí a gente vai de táxi ali no Bourbon porque não tem onde estacionar, tá bom. Aí, ele antes de desligar, ele falou assim, só que é o seguinte, eu preciso esclarecer uma coisa, não é esposa, é amante. Ave Maria. Eu falei assim, ó, tá bom, pra mim não vai fazer muita diferença, né? Vamos. Daí só não chegar lá e falar, muito bonita sua esposa. Só pra não dar esse fora. Que era muito amigo do Gersinho, enfim. Aí fui pra casa dele, que ele morava com o Donaldinho ainda, né? Aí não tinha ninguém lá, nós ficamos na cozinha passando. De repente, a gente tava cantando... Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Que a gente ia descobrindo coisas que ela poderia gostar, desde Vinícius até, enfim, Pixinguinha. Aí a gente terminou de cantar Rosa, aí na porta da cozinha. Daí eu falei, nossa, Gessim, o que foi, né? A vizinha. Nossa, essa música é muito linda, eu fiquei escutando. Se não seja por isso, entra aqui, a gente canta de novo. A senhora sentou na cozinha, a gente tocou de novo, ela foi embora, nossa, feliz da vida. Aí fomos pro Bourbon, né? Fomos pro hotel ali e tal, a gente pensou
que era para ser assim no boteco, sei lá, no café, algum lugar ali, em comum das pessoas do bar, né? Não, o fulano mandou vocês subirem lá no quarto, andar tal. Eu falei, sério, Gessinho? E agora? Eu falei, vamos lá, meu cara, mandou subir. Chegamos lá, o cara... Era um quarto, suíte normal, não era nem imenso, nem não era presidencial. duplo, nem nada presidencial. Era um quarto com a cama, aí tinha TV com um aparador assim, aí tinha um baú com cobertas e uma cadeira. Aí o fulano falou assim, legal, vocês esperem aí que eu vou buscá-la. E quando eu abrir a porta, vocês... uma música do Roberto, esqueci a música... agora esqueci o nome. Quando eu estou aqui... Não. Era... Como é grande, meu amor? Não, que fala, seja minha amante, meu amor. Como é que começa a música? Amada amante? Não. Também não, ué. Meu amor. Minha amante. Sabe, olha, você tem todas as coisas. Aí era pra hora que abrisse a porta, ele dava o acorde. Olha, você tem todas as coisas. Então, essa é o programado, o resto era surpresa. Eu falei, gente, o cara vai buscar a mulher e a gente vai ficar aqui. No quarto de hotel. Daí eu sentei e fui assim, a nossa noitada. Ele chegou, eu falei, assim, onde você enfiou a gente aqui? Gente, estamos no quarto de hotel pra cantar pro cara, o cara tem a cama ali, o que vai acontecer a partir disso? Depois da terceira música, o que vai acontecer? Gente, ficamos lá um tempão, os caras ficaram lá quase em vias de fato. Mas ele chegou com a mulher, ela gostou da surpresa. Gostou tanto da surpresa que... Já conhecia o Gerson também, aí ficaram na cama deitadinhos, a gente ficou cantando ali no cantinho, músicas de amor, né? Meio ressabiadas e meio escondido. Aí o cara falou, obrigado, tá bom pra vocês? Tá bom, então tchau, tá? Umas 10, 11, sei lá. Meu Deus. Eu já tive uns amigos que foram no motel. Eu fui. Né? Eu fui no motel. Eu não lembro se foi você que me contou essa história, mas foi. Fui no motel. Só que era duplex. Isso, duplex. Era eu mesmo, então. Era você. Que daí o camarada subiu daí de cima. Não, ficaram lá embaixo. Nós só servimos de fundo musical para os TTT. De costas. O negócio era olhando para a parede. Som ao vivo pro... Enfim... Não sei quem é, não sei. Só que a gente ia tocar, sei lá, 5, 6 músicas, daí tinha que descer e passar por eles pra ir embora, né? Nossa. Ai, meu Deus. Você acha que vida de música é fácil? Não, não é fácil. Não Tem é um fácil. amigo nosso em comum, essa é bem curtinha, não vou citar o nome, porque acho que ele não vai gostar. Mas aí, parceiraço, assim, sabe? Não, eu tava apaixonado. Não, ela mora e tal. Vamos lá, chegamos lá, do lado da reitoria, o Hotel Elo, e daí tem um prédio, do lado tem um não sei se tem ainda, um terreno baldio. Ela mora ali, terceiro andar. Falei, cara, não era pra falar? Menino, não dá pra... Não vai chegar o som lá, né? Muito alto. Não vai? Não, vamos lá. Blá, 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 blá. Nada, não aconteceu nada. Temos 2, 3, 4 músicas, não aconteceu nada. Ninguém abriu a janela, né? Nada. Aí foi lá, ele na portaria, contou a história pro cara. Não, então tá, então vai lá. Vai, subiu no terceiro andar, chegou na frente da porta lá. Blá, 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 blá. Eu até imagino que... Demorou, saiu o barbudo lá. Meu Deus do céu, cara. Nossa, você não sabia se tocava, se chorava, se ria. Não, eu tenho um amigo, né, pra consolar e meu Deus, cara. E o violão pra segurar? Que situação, cara. Que né? Eu também fiquei presa com o Ezequiel também, ficamos presos no elevador. Era um dia das mães, a mulher... A mãe morava no último andar e ela morava no primeiro com a família. E queria que a gente fizesse uma serenata para a mãe dela, dentro do apartamento, na porta, assim e tal, para ela abrir a porta à meia-noite, sei lá, aniversário ou Dia das Mães, era homenagem à mãe dela. Aí nós fomos no apartamento dela no primeiro andar, aí todos eles eram tudo meio gordinhos, sabe, vestido pijama, eles estavam de pijama, aí entramos todos no elevador, eu fiquei assim, com o violãozinho, e lotado, assim, tipo, espremido, quer dizer, o elevador ficou muito pesado. E daí não chegava. Aí, meu Deus, ficamos na metade, apagou a luz, caiu tudo, daí o porteiro... Nós ficamos 1h30 ali, eu começava a suar.
Aí a mãe da pessoa puxava todo mundo do elevador para sair na metade. Olha que perigo que é isso também, né? Se o elevador começa a funcionar. Se ele começa a mexer, não tirou, pode, né? Tiramos que cantar, mas eu chorava, eu tava assim daí depois. Claro, imagina. Ele tinha que cantar depois do elevador. Eu cantei pouco daí, né? Mas enfim. Mas acho que não era, acho que era o Fábio que foi comigo, o Fábio Cardoso, o pianista que foi comigo. Ele levou o teclado, sei lá. Ai, eu me lembro só que eu tava no elevador, não sei nem com quem mais. Ai, credo. Cada coisa. A gente costuma comentar aqui, porque às vezes as pessoas veem um palco pronto, bonito, montado, e o músico desempenhando, né? E não sabe que a gente passa. E não sabe passa. tudo que passa atrás, desde os músicos ali, a parte técnica, a produção, o diretor do evento, para entregar aquele produto, né? Pois é. Para estar tudo bonito, seja um show, seja até um jogo, né, Alan? Tudo, né? Para um jogo de futebol começar às 4, quanto tempo Quantas antes? vezes a gente chegava às 10 da manhã lá para deixar tudo pronto. É. Além do que trabalhava durante a semana, né? Então é um processo assim que a maioria das pessoas, lógico, é normal que as pessoas não entendem, nisso, não né? pensam. O cara né? chega, o jogo começa às 4, então 10 para as 4. Às vezes fica bebendo fora do estádio, 5 para as 4 ele quer entrar. E daí reclama que tem fila para entrar no para entrar na catraca. Desorganização. Né? E um show, às vezes, é a mesma coisa, né? Imagine os ensaios, você envolve várias pessoas, você tem que ensaiar, você tem que marcar. Nossa, é bem complicado, é bem cansativo isso. Aí a agenda das pessoas tem que casar, aí você tem que... Aquele momento do ensaio, alguém chega atrasado, alguém tem que sair antes, ou então morre alguém, então fica doente. Agora com o Covid ainda acontece muito isso, né? De não poder participar, você tem que ficar driblando. Muito detalhe, né? No começo, lá, o primeiro show que eu fiz foi em 98, eu ficava muito tensa. Inclusive, o Valtel Branco ia participar do primeiro show lá no Paiol em 98. Era o João Igashira que estava fazendo os arranjos, e o Valtel, que já morreu também, né? Aliás, os velhinhos me adoravam, sabe? O Valtel fez muita coisa pra Globo também, né? Sim, trilhas e tudo, anos, né? Produção. Aí, quando ele estava morando aqui, eu conheci ele através da Alice Ruiz, que ele era parente do Paulo, por incrível que pareça, tem um lado lá do Valtel que fecha com o Paulo Leminski. E aí eu conheci o Valtel através dela, aprendi algumas músicas, comecei a cantar e fiquei amiga dele e convidei ele para participar do meu show em 98, que foi lá no Paiol. E ele precisava ensaiar, com a gente eram poucas músicas, mas ele precisava ensaiar. E na época não tinha celular, a gente tinha aqueles bip. Lembra? Agenda eletrônica e bip. Tinha o bip e a agenda, né? Aí eu procurava o Valtel não retornava, e a gente precisava ensaiar, os últimos ensaios e nada. Aí peguei e fui para o ensaio, que a gente ensaiava ali no conservatório, né, de Curitiba. Aí a história que o Valtel conta, aliás, se o Valtel estivesse aqui, ele ia contar essa história também, porque ele adorava contar essa história da minha filha do meio, que chama Tereza. Ela era pequenininha, e ela atendia o telefone, mas ela falava mal, ela tinha uns 4 anos quando a gente foi morar nessa casa, né? Aí o Valtel ligou, depois de tempos o Valtel recebeu o recado e ligou para casa, mas já tinha saído, né? Fui pro ensaio. Mas era para passar um bip para mim, sei lá, para algum adulto. Falou, pelo amor de Deus, se o Valtel ligar, eu tô lá no conservatório, ele tem que ir lá, pelo amor de Deus. Aí a Tereza foi lá, atendeu o telefone. Aí, alô? Eu falei, Valtel, quem tá falando? A Tereza. Tereza. Ah, é? Ah, eu queria sua mãe. Ah, não tá. Mas aí ela queria ensaiar, e ela já ensaiou. Claro. E pum, desligou. Não, já tá resolvido. Já. Agora essa hora ela já ensaiou. Claro. Ué. E ele falou, e agora? Ai, quando eu cheguei em casa, depois que eu fui descobrir que ele ligou, claro que depois ele conseguiu falar com o João Igashira e tal, mas naquele momento a Tereza que resolveu o problema do Valtel. E ele já ensaiou. Perdeu. Playboy. Ficou para trás. Esses bastidores. E assim, eu aproveitei muito, né, esses eventos que eu fui lá, que eu trabalhei em Londres, para entender como é que funcionava, né? Já que eu estou aqui né? Sim. Vou prestar atenção como é que funciona, como é que o pessoal trabalha, porque às vezes você fica pensando, você olha, eu via muita gente ia lá só trabalhar, só fazia o dele, né? E eu aproveitava para entender o porquê que algumas coisas eram feitas daquele jeito e não eram feitas de outro jeito. E daí isso acabou me ajudando muito depois, quando eu fui parar no Curitiba para fazer os eventos, né? Eu comecei em outras funções, né? Em 2009, e aí em 2015 eu fui efetivamente para a parte também dos eventos, né? Porque lá no Curitiba é assim, né? Você vai só acumulando, né? E fazendo um pouco de tudo.
E o Terry sempre foi o parceirão lá na parte da música e do som. O Terry foi parceiro. Já escapamos de algumas. De algumas, né? Tem que manter a calma, né? Não é fácil. E assim... É bem isso. E era jogo, cada final de semana tinha um jogo. E a mesma coisa, igual vocês indo num show. A barriga, o frio na barriga. Frio na barriga. Né? Podia ser um jogo para 2, 3 mil pessoas ali, podia ser um clássico para 40 assim, mil. Rogério, também, por exemplo, um jogo que é às 4 horas da tarde. O estádio abre às 2. Mas se, por exemplo, já aconteceu várias vezes no Couto, meio-dia às 2, um temporal de granizo. Mas você tem que preparar tudo, porque às 2 vai abrir. E já aconteceu de temporal de alagar tudo. Nossa. 2 abriu o estádio, mas 3 horas parou de chover, diminuiu a água e 4 horas teve o jogo normal. Incrível, né? Mas esse bastidor de antes, você teve que se virar. Que estresse, né? Que estresse. Você tem que deixar tudo pronto, tem que deixar o som tudo ligado, o telão funcionando, esperando que vai ter jogo. Exatamente. Né? Porque se você não deixar pronto, vou ficar esperando aqui que vai chover para sempre. Vai chover, não vai ter jogo, não. O árbitro chega. Mas veja, sábado agora não é um show, né? Mas foi uma festa da minha sogra de casamento, aniversário, juntaram tudo, que ela tá tão velhinha. Era para ser em 2020, mas foi tudo adiado, né? Então, a esperança para 2021 não rolou também. Vamos fazer, o restaurante tá lá, pouca gente, né? Só os parentes mesmo. Você acredita que na hora do jantar, que foi um jantar só no Porta Romana, ali em Santa Felicidade, apagou a luz, que deu aquela tempestade. Deu temporal. Apagou a luz. Tava a luz acesa na rua, mas ali... Dentro não tava. Não tava. Eles tiveram que descolar um monte de velinha, colocar nas mesas e a gente jantou à luz de vela. À luz de vela. O Espina ficava lá com o celular, as pessoas ficavam com o celular pra gente ver o buffet, com as lanterninhas ali pra gente ver o que tinha. E ficou até um pouquinho antes de acabar. Você falou Porta Romana, né? Eu gosto bastante de lá, assim, gosto de fazer evento lá, mas assim, não especificamente de lá, mas eu sou a favor sempre que os lugares tinham que ter um gerador. Gerador, né? É, uma bandeira que ele defende faz tempo. Eu falo. E se o cliente me perguntar... surpreso. Se o cliente me perguntar, mas será que eu ponho o gerador? Ponha. Mas será que vai precisar? Eu falo, bom, aí... Sempre vai precisar. Olha, já aconteceu ali na frente do Porta Romana, o Castelo Treviso. Castelo Treviso. O cara acertou o poste e ficou todo mundo sem luz. Ficou. Pois Porta Romana, Castelo Treviso, Verona, até lá no Madaluz do Para Antônio. tudo. Para tudo. Para nós ali, que éramos no máximo 40 pessoas, tudo bem. Os garçons, as pessoas foram super profissionais pedindo desculpas, mas rolou. Tava tudo certo. Depois voltou um pouco antes, deu para dançar uma valsa, para terminar. Menos mal, né? Mas na frente, no salão maior, tinham 120 pessoas no escuro. Né? Então, judiação dos trabalhadores ali, estavam em pânico, né? E você imagina assim, é um casamento. Pois é. Um evento que é uma vez na vida. Exatamente. Para alguns é mais uma vez, mas... Mas normalmente é uma vez na vida da pessoa. E você perde tudo, né? Eu já fiz evento num salão que tinha o gerador e bem também na hora de começar a festa, acabou a energia, entrou o gerador e ficou 2 horas e pouco no gerador. E se não tivesse? Pois é. Né? Esse que eu comentei ali que foi no Treviso acabou. Porque... E assim, não foi culpa da chuva, não foi culpa foi culpa do cara que bateu no poste. Exatamente. Né? Mas acontece às vezes temporal, acaba a energia. Mas tem a culpa do local que não estava preparado para esse tipo de evento. Então, um evento maior, o cliente me pergunta, põe o gerador? Ponha. Mas será que vai precisar? Eu falei, mas se não precisar, é um seguro que você está fazendo. Vou dar o exemplo lá do Couto, né? Teve o show, né, que eu acompanhei mais de perto, do Maroon 5, do Roger Waters e do Paul McCartney. Primeira coisa, eles decidem onde vão ficar os geradores. E foi do Roger Waters que veio não sei quantos geradores, assim, gigantescos. Não, acho que foram 8 geradores. 8 geradores. Porque também a estrutura dele de telão era... gigantesca, né? Era gigantesca perto O telão do Roger Waters era o fundo do campo inteiro, 75 metros por 35 de altura. Imagina. Mas veio de onde tudo isso? Não tem aqui em Curitiba? Não, veio de fora, né? Da Inglaterra, acho. Deve e 2, de navio, né? E 2, porque era show dia sim, dia não, né? Então era, enquanto em um lugar estava desmontando, já estava montado no outro lugar. Entendi. O som e a luz é da Gabi de São Paulo. É outro nível, querido. Tem outro. O Metallica agora ia vir com o som deles, eu já propus isso. 3 kits. O Metallica viaja com 3 kits de som.
Enquanto um está aqui, os outros 2 já estão preparando para os próximos. Né? O do Roger Waters, assim, a estrutura é... Os lasers, né? Gigantesco. É inacreditável. Assim, o que eles colocaram de sistema de som na... Tanto é que fizeram um teste de peso para ver se a estrutura do estádio... O Roger Waters monta tipo um surround no estádio. Além do PA e das torres de delay, ele montou... Você conhece o Couto Pereira? Conheço. Entrou, não sei se você entrou. Então, na Social, tinha além do PA e das torres de delay no campo, e tinha uma torre na Social, 1 ou 2? Não, era na Social... Tinha 2 lá na ProTorque e 3, acho que no fundo. E 3 no The Império, lá na arquibancada. Aí a música lá que... Só para 1 ou 2 músicas. A música que passa o trem faz o barulho. O efeito. É impressionante. É impressionante. Mas é isso, né? Eles não vendeu todos os ingressos, o estádio lotado onde o cara vai. Ele passa o som. O Roger Waters passa o som. Paul McCartney passou também, o som no Couto. Diferente do Maroon 5. Essa é a diferença, né? Você vê o Maroon 5 chegou, acho que... Chegou 15 minutos antes do show, fez o show e foi embora. Chegou no Bacaxiri ali, desceu, foi no estádio, fez o show e foi embora. Mas aqui é outra idade também, né? Vamos combinar. Eles não ficam muita correria, né? Os mais velhos. Porque é uma correria. O cara chega, vai direto para o lugar, volta e pega o avião, vai embora. Porque acontece isso, né? Sim. Os mais novos, mas acho que os mais velhos não conseguem. Mas ele nem passar o som, né? Eles simplesmente chegaram. Tanto é que o único que deu problema, algum problema grande, visível, foi do Maroon 5. Que um telão simplesmente não funcionou. Tinham 2 telões, um de cada lado, que foi igual acho que do Paul McCartney, né? Uhum. O do lado esquerdo não funcionou. Quem estava lá não viu o telão. Simplesmente não funcionou. Não. E a diferença de... Mas não houve passagem nenhuma, nem os subs ali para passar? Não, passou o pessoal lá deles. Mas daí não é culpa da banda, né? Se não... Não, mas a banda não se preocupou muito com as coisas. Assim. A diferença que o Roger Waters, por exemplo, né? Até foi engraçado, porque a gente estava dentro do campo na hora que ele subiu. E não podia ter ninguém ali. E a gente estava ali, né? Vendo, né? De repente... Pessoal, eu acho que o Roger Waters está vindo lá do outro lado. Eu acho que a gente não devia estar aqui agora. Não, vamos continuar. Vamos fingir. Estátua. Vamos fingir que a gente está olhando alguma coisa aqui. Você faz invisível. Daí a gente ficou, daí a gente viu que o segurança estava vindo, a gente fingiu que terminou e foi para lá. Só que ele veio, foi na casinha do som, foi falar com o cara da luz. Falou com o engenheiro. O cara mandou mexer lá. Bota esse som aqui. Depois ele foi lá, fez o ensaio. O pessoal, as crianças que eram do coral lá, que tem lá uma das músicas também, fizeram com ele o ensaio. E o Paul McCartney também. E assim, a estrutura a conversa pré-show começa, sei lá, 3, 4 meses antes, já vem o cara da segurança, vem o cara da... Veio do Roger, também veio o engenheiro de som, né? Veio 2 engenheiros de som, os britânicos, os caras vieram, vão no estádio. E tinha muita exigência pro camarim, assim, do Roger Então, porque daí, assim, a parte do camarim, a gente não estava muito envolvido, porque era mais da produção local, né? Eles contratam uma empresa de produção local, tem a produção internacional e uma produção aqui de Curitiba. E daí Tanto é que a gente não pode nem entrar, né? É que daí o estádio mesmo, eles locam o estádio, e daí o pessoal, os funcionários de todo o estádio, tipo, meio-dia tem que ir embora. Tá. Fica só o pessoal só da produção local, do artista e, tipo, o pessoal que é o responsável pela energia do estádio. Fica só. A gente precisa ser credenciado lá, não fica aberto para todo mundo, então ficava uma pessoa do marketing, uma pessoa do jurídico, uma pessoa da elétrica, uma pessoa da parte civil, né? É que eu sei de uma história, por exemplo, a Maria Bethânia. Eu trabalhei uma vez eu cantei no projeto Pixinguinha, pelo Nordeste, e uma das produtoras era a sobrinha do Chico Buarque, era filha de uma das irmãs, e ela era uma produtora, ela trabalhava com produção, né, de shows. E uma produtora local, né, que nem você citou. E ela tinha que preparar o camarim da Maria Bethânia. E aí a Maria Bethânia ela nos contou, exigiu que tivesse 12 ou não sei quantas flores vermelhas ou brancas, rosas, né? Vários buquês de rosa, sem espinhos. Mas não podia tirar com a tesoura ou com a faca, tinha que tirar com a mão.
Daí ela ficou sangrando todinha, porque tinha que tirar os espinhos dos caules das rosas para Maria Bethânia. Não podia ser cortado. Todo mundo ama a Maria Bethânia. Oi? Não podia ser cortado o espinho. Não, tinha que tirar com a mão. Nossa, que exigência. Olha, lá na estação você passou... Nossa, cara. A gente tinha já as exigências da produtora, né? Que às vezes chegavam lá, queriam algumas coisas que não tinha como o estádio... providenciar. Mas o que... O do Roger Waters, que fizeram uma abertura maior ali do túnel da ambulância, foi do Paul McCartney. Foi para do passar Roger as carretas Waters. do Roger. Né? Então, do Roger Waters, o que aconteceu? O estádio tinha uma entrada de ambulância para dentro do gramado, para ambulância, dia de jogo ali, né? Tinha um túnelzinho, atendia. E aí, no show do Roger Waters, quando veio o pessoal da estrutura, falou, a gente precisa colocar um guindaste dentro do estádio para subir. É subir aquele... tem aquela chaminé. As chaminés e o Tem aquele porco lá também, né? É que o porco é... O porco é o cabo de aço, né? É o cabo de aço e 4 pessoas correndo em volta, assim, andando com ele aqui, né? Então cada coisa, né? É doido. Então precisava entrar com o guindaste dentro do estádio. Se não tivesse guindaste, não tinha show no Couto Pereira, do Roger Waters. Então tá bom. Então a gente vai ter que fazer a obra para orçar, né? Foi orçada toda a obra para aumentar o túnel. Aí não sabia se cortava a coluna em cima ou se abria embaixo, fazia o túnel maior. E vai, e mede, e procura qual que vai ser o guindaste, qual que vai ser a altura do guindaste. Não, o guindaste vai ser esse aqui. Tá, quanto que ele dá de altura? Não, 3,60 de altura. Daí, tá, vamos cavar. Ficou decidido fazer o buraco maior. Chegou, tinha uma fundação embaixo. Não deu nada. 3,57. Uma coisa assim, agora estou chutando. Sei, mas por mínimo. Não, mas a gente tem uma opção. Na hora que o guindaste chegar, a gente esvazia o pneu do guindaste e ele passa. Passa, é verdade. E foi isso que foi feito. É. Daí foi feito toda a estrutura, né? Nos shows mais assim, que não precisa entrar uma estrutura dessa, é só o... Como é que é o protetor do gramado? Do piso. Normal, né? Que é um de plástico, né? E pro do Roger Waters, para entrar o guindaste, para proteger o gramado, é um tal de Arena Panel, que é de alumínio. Porque senão entra o guindaste que pesa 3 toneladas, destrói o gramado, destrói a estrutura de... Por baixo tem a drenagem. Tem a drenagem, tem a questão dos sprinklers que fazem a irrigação. Então tem todo esse cuidado que o cara que chega lá para ver o show depois, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, não tem ideia. Não faz ideia. Tudo o que acontece... Não, os cara entram no estádio 10 dias antes, sabe? De 10 para efetivamente montar e palco, estrutura. A montagem é a mais complicada, né? E daí tem a questão do gramado. Daí o gramado é o local mais importante do estádio de futebol. Então tem que ter um cuidado muito maior. Tanto é que o Roger Waters vai estragar o gramado com esse Arena Panel. Vai estragar. Então, beleza. Vocês vão ter que arrumar o gramado depois. Tudo bem. Então foi feita toda uma estrutura, foi preparada toda a grama. Quando acabou o show, né? E é impressionante, né? Sim. Acaba o show, acende a luz, já tem gente pendurada lá para desmontar a estrutura toda. O pessoal do Salve Graxa. Salve Graxa. Alô, Laura, olha aí. Laura. Os montantes para carregar. Aí os caras já tiram tudo. Quando tiraram os Arena Panel de alumínio, a grama estava podre. Podre. Um cheiro horrível, porque apodreceu tudo. Ficou, apesar de ser as últimas coisas que são colocadas, no gramado, né? Para proteger o gramado. Tudo. Só que ficou 3, 4 dias o Arena Panel por causa do guindaste para montar. Então, mas já estava previsto. Então saiu, logo em seguida já começou a consertar o gramado, fez a manutenção. Eu acho que 5 dias depois já teve jogo lá. Porque tudo isso está embutido onde? No preço do ingresso. Tudo, né? Toda essa produção. De ingresso, exatamente. Né? Acho que é por isso que eu não fui, agora me lembrei. Não, e daí esses dias eu tava aproveitando esse embalo da questão do gramado, eu estava vendo o novo estádio do Tottenham. Né? Quando eu estava lá ainda era o velho, agora tem um novo. O leigo aqui, que sou eu, não faz ideia do que você está falando. Tottenham. Conheço o nome, mas não sei o que é. O novo sorvete daqui bom? É um time do norte de Londres. Parabéns para eles. Construíram um estádio novo. E o estádio simplesmente ele tem 2 gramados. Tem o gramado de grama natural e embaixo ele tem um gramado de grama sintética.
só para ter jogo da NFL lá em Londres. Então, simplesmente, o que acontece? O gramado são como se fosse três fatias, assim. Não, agora vai ter jogo da NFL. Abre. Eles abrem, Traz vão para trás, para baixo da... Não, vai por baixo da arquibancada, entra no estacionamento, simplesmente fica no estacionamento. A grama fica no estacionamento. E a grama sintética está lá embaixo esperando. E eles fazem o jogo de futebol americano. Olha que coisa linda, hein? Só... Não é? Maravilhoso isso. Super tecnologia. É espetacular. E a Arena Allianz Parque do Palmeiras é uma das que mais fazem show, né? Fazem. Por isso que eles acabaram colocando também grama sintética igual o estádio do Atlético aqui. Né? E lá tem uma estrutura já, né? Por exemplo, o Atlético aqui, a Baixada... O acesso é ruim, né? O acesso é muito ruim. Não foi pensado para fazer show. Apesar de ter sido pensado como uma arena, eles não pensaram em tudo o que realmente precisa para um show. Por exemplo, o guindaste lá, que foi do show do Roger Waters, jamais entrará lá. Eu ouvi falar que acho que não entra nem as carretas com equipamento não entra carreta, de áudio não entra luz. Carreta. Isso é coisa de coxa branca falando. Não, mas é uma verdade. Fora que o som lá... Eu ia perder a piada. O som lá é terrível. Os técnicos de som... Lá do Coxa? Não, na Vocês arena. Vou dar um atleticano agora, vai vir aqui. Não, mas já veio o Jeff, né? Não, quem que era atleticano que veio aqui? O César? Cezinha? Foi o César, acho, mas teve mais alguém, Cezinha já vou lembrar. César Reis? Ele veio? Que legal. Não, é que assim, Curitiba tem 3 locais para fazer show, considerando o Expo Trade 4, né, digamos assim. 5, lá em casa também dá. Não cabe 40. No quintal lá, né? Então, e cada um com a sua particularidade, né? Você tem lá a Pedreira, né, que cabe 23, 24 mil pessoas. Tem o Couto Pereira aqui na plenitude com gramado 43 mil pessoas. 43 cabe ali? Caramba! O Roger Waters também foi na Pedreira, né? Não, no Couto? Não, no Couto. Foi no Couto foi mesmo? No Couto, foi no Couto. Pensei que tivesse na Pedreira. E a Arena, né? Que tem a estrutura. Tem o conforto de ser fechado. Tem o conforto de ser fechado. Tanto é que você vê os shows mais lights, assim. Agora vai ter aba lá. É verdade. Ahá? Ahá. Ahá? Ahá. Vai ter ahá. Teve Rod Stewart, já mudaram a data. Começa com A também. Começa com A. Certo. Já mudaram a data. Só que vai ter? Só que ali, por exemplo, o estádio do Coxa, para um jogo de futebol, cabe 40 mil pessoas. Para o show, cabe 43. Você pega a Baixada, cabe 40 mil pessoas num jogo de futebol. Só que para um show, não cabe 40 mil, cabe 30. Porque você perde muito espaço para colocar a estrutura de palco. E no Couto Pereira é usada aquela parte atrás que tem... E foi o André Bocelli que teve na arena, não foi? Foi. Foi o André Também Bocelli. teve. Diz que os técnicos odiaram para fazer o som lá. Reverbera muito. Depende, né? Ela tem aquela abóboda lá que aquilo deve ser... Ela é um ginasião, né? Na verdade. Deve ser terrível. Eu me lembro quando fazia... Ninguém faz mais, acho, no Circo Militar ali. Também aquele troço já fui guardado as bastante. proporções. Palácio de Cristal. Meu Palácio, Deus, aquilo é um inferno para fazer Porque um som. o Alan falou, por exemplo, o Roger Waters e o Paul McCartney, os caras foram lá. Pô, tá legal, não tá legal. Cara, se fosse na arena, acho que não tinha. Não tinha. O do Roger, porque primeiro não cabia a estrutura dele. A estrutura do Roger Waters não entrava na arena. Né? E daí você pega... a diferença do cara fazer um show na Pedreira e no Couto é a quantidade de pessoas que ele consegue colocar. Se ele acha que vai dar 20, 30 mil pessoas, o cara faz vai dar sold out, vai vender 25 mil, beleza. Porque o que você vai gastar para fazer um show no Couto, às vezes não compensa se você não tiver 35, 40 mil pessoas. Porque você vai ter a proteção do gramado, vai ter que trocar gramado, né? Tem uma acessos são vários. E você que morou em Londres, quais são as casas que fazem shows dessa dimensão, assim, para... Então, lá... Nos assim, estádios também? Era nos estádios, em Wembley, né? Eles faziam show. E daí, no sul, lá tem a O2 Arena. Nem sei se é a O2 Arena. A O2 era uma empresa de telefone celular. Então, era tipo um ginasião lá para 16 mil pessoas, eu acho. Tinha 2, na verdade, né? Era um local só que daí dividido em 2. Um para shows para 15, 16 mil pessoas e um outro para show para 2, 3 mil pessoas. Então, e normalmente é estádio, né?
E mais o Wembley porque é menos usado, né? Os outros estádios dos outros times jogam praticamente toda semana, então Sim, não dá pra... Só no verão, quando o time tá de... O Wembley teve vários shows grandes, assim, famosos, né? Desde a época do Wembley antigo, né? Que tem aquele famoso do Queen lá, foi lá em Wembley. Né? Wembley. Aquele outro em homenagem ao Príncipe Charles, se não me engano, que teve com vários artistas. Sting, foi o Quincy Jones, vários artistas, assim, acho que foi em Wembley também. E o Wembley é um estádio, nossa, assim, dos que eu fui, é o mais espetacular, assim. De tamanho, de estrutura, de conforto... De tecnologia. De tecnologia nem tanto, porque ele já tem um tanto, assim, mas para você ir assistir um jogo tranquilo, sossegado, sem se preocupar com alguém passando na tua frente, né? Tem espaço suficiente para todo mundo e cabe lá 90 e tantas mil pessoas no estádio. Por favor. Sensacional. Nós vamos agendar um show da Rogéria Holtz lá. Lá em Wembley. Você vai fazer a produção, o Fernandinho vai tocar. Aí eu vou com o violãozinho atrás. E eu e o Léo vamos ficar na produção atrás, né, Léo? Você já foi em um show que tinha mais gente no palco do que na plateia? Já fui. Eu também, eu era artista. Eu também. Fui no Jokers um tempo atrás aí, que tinha uma banda lá, não vou falar o nome, mas o DJ, então eram umas 8 e tinha eu, minha esposa e mais umas 4 pessoas lá. Pois né? Mais gente no Acontece. Palco. Tamo aí. 2010, 11 por aí, 12, eu era produtor de um artista menor que resolveu investir num artista maior para fazer no mesmo palco, ele aparecer também, né? Esse artista maior, eu vou citar o nome, que não precisa se incomodar, que é o Gustavo Lima. O artista menor, eu prefiro não dizer. Está na praia, então, combinado, passagem de som de um, passagem de som do outro e tal, do que. Muito bem, era um terrenão retangular e lá no fundo entrada de acesso direto ao palco, um portãozão grande assim e tal, e ali que a gente ia entrar, 2 camarins lá no fundo, um para o Gustavo Lima, outro para o meu artista. Tudo combinado, tudo certo, ok, beleza, vamos lá. Só não combinaram com a produção deles. No dia choveu, mas choveu. Chegamos encostamos a besta com os músicos, né, o nosso artista e tal, aquela chuva, bebê, nada. Desci, claro, produtor, né? Nada, não aconteceu nada. Falei, Jesus, dei a volta, fui lá na frente, na bilheteria, era Gustavo Lima, pensa, aquilo tava assim, gente, chuva, virei fã, né, eu não tinha como chegar na bilheteria, falei, não tenho como ir lá. Na volta, meu tênis ficou ficou na hora que eu levantei o pé, o tênis ficou. Falei, agora esqueça, vai sem tênis mesmo. Fui lá, bati, buzinava, até que apareceu um sujeito desse tamanho. Pois não. O guarda-chuva disse, pois não. Cara, abre pra mim, por favor, eu tô com o meu artista aqui pra entrar. Aqui só tem um artista, Gustavo Lima. Blow. Sério, cara. Isso aconteceu faz uns 10 anos. Sensacional. Uma banda, me ajude aí, Skank, fez uma música que dizia Häagen-Dazs de Mangaba. Lembra disso? Häagen-Dazs de Mangaba, não sei, canela preta, alguma coisa assim. E eu fiquei sem saber o que era, nem muita gente. Eu descobri que ele falava Häagen-Dazs. Como eu, né? Demorei anos para descobrir o que era aquele diabo, né? Quantos anos você demorou para descobrir que esse anos, né? Até chegar aqui. E daí, claro, quando eu soube o que era, que eu vi no supermercado aquele potinho, eu falei, não, eu tenho que saber o que é isso, né? Abri o potinho, comecei a comer. Uma delícia. Então... Só que aqui no Brasil é caro. Então, nessa parte que eu queria chegar, quando eu estava no final, que estava ficando bom, acabou. Senhoras e senhores, estamos no final do nosso... Hein, Léo? Hein? Levanta, pode aplaudir aí, Léo. Essa foi... Eu cortei. Foi muito sensacional, né? Desculpa aí. Que ótimo. Gente, infelizmente, querido... Só uma coisa... Isso, fale. O pessoal que está em casa e comentar no nosso canal do YouTube vai ganhar um DVD da nossa querida Rogéria. Não, peraí, deixa eu dar... Vamos sortear bom, de todos que comentarem, porque a gente só tem um, infelizmente. Só tem mas todos que comentarem... Não, mas pode sortear isso aqui também, que é um CD que eu gravei com o Daniel Migliavaca. Olha aí, ó, que legal. De sambas e choros, Pixinguinha. Mas tem o meu aqui, né? Olha isso. João Nogueira, Chico Buarque, Gonzaguinha, tá bem legal. Inclusive então, músicas do... 2 dos comentários do YouTube
vão ser sorteados. E a gente vai lançar daqui a pouquinho esse CD aí. Aí, então, ó, você inédito. pode ter uma coisa inédita. Olha aí, Que gente. maravilha. Queria então pedir para os dois deixarem seus endereços, como encontrá-los, né, virtualmente. Claro que não seus endereços de casa. Eu vou fazer um jabá aqui. A Isso. esposa do Alan faz docinho, bolo, que é uma maravilha. Olha aí. Né? Não porque ele é amigo nosso, mas porque ela é boa Petit mesmo. Flá. É. Arroba Petit Flá. Petit Flá. Petit Flá. Petit Flá. Arroba Petit Flá Confeitaria. Ah, que Olha aí, legal. viu? É bom Aí, porque ó. já Senhoras e comprei, é senhores, muito bom. Petit Flá, vai lá. Confere lá, depois você Petit fala. se é Flá bom. Confeitaria. E se alguém precisar de algum produtor para shows, aí Alan Rogers. Olha só. Acompanhei. Parente do- Alan RGS. Arroba Alan RGS. Né? Não falamos nem da história dele, ele tem um grupo chamado Helênicos, que fala da história de muitos jogadores. Ah, que Se legal. você perguntar para ele quem jogou no Curitiba em 1982, naquela partida com chuva contra o Colorado na Vila Capanema, conheci um e cara fez o assim. gol aos 32 minutos do segundo tempo, ele vai dizer quem Sabe era. quem que era assim? Não sei se você conheceu, Silvio de Tarso. Silvio de Tarso. Ele contava em que minuto aconteceu o gol que ele lançou e passou. E que camisa o cara tava usando Não, nessa hora. impressionante, cara. Eu dizia, Maravilhoso. Não, ele aliás, e o Tusquinha. O Tusquinha também. Tusquinha também. É assim? Eu Como é que trabalhei pode? com o Tusca na CBN e trabalhei com o Silvio de Tarso. Inclusive, eu sou parceira do Silvio de Tarso. E com o Gerson Betinez. Gerson Betinez apareceu comigo, que eu trabalhava na rádio, né? Apareceu lá na rádio ao vivo. Rogéria, eu tenho aqui um poema do Silvio de Tarso que ele me deu antes dele falecer, tal. Vamos musicá-lo. E a gente fez uma música muito linda. Viu? Olha só. Parceria. E a Foi gente um- tá num CD que a gente fez depois que ele morreu, em De homenagem ao póstumo, Silvio. né? É. O Silvio tem uma história curtinha, viu? Vai. Léo? Bem curtinha. Eu não sei exatamente, não lembro exatamente, foi há muito tempo. Ele me contando lá que o músico se apresentou e tal, e daí, você tem um cartão? Tem. Aí o cara deu o cartão para ele, estava escrito lá, fulano de tal. Daí uma tarja embaixo, assim, bem evidente no cartão, já vai jantado. Só paga o cachê, não precisa nem pagar a janta. Já vai jantado. Não é Olha, essa eu sensacional. não tinha pensado nisso aí, Fernando. Sensacional, vou adotar, né? Que Silvio, ótimo. Silvio contava cada uma, cara. Nossa, olha que Silvio legal. massa. Mas, querida, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Ora. Já te conhecia virtualmente, já era fã. Aham, E agora então- mais ainda. Obrigada. Então não preciso nem falar como. É só colocar Rogéria Rhodes que vai lá para os meus Facebooks, Instagrams e YouTubes Pronto. da É vida, isso no aí. canal Você- do YouTube. Só Rogéria Rhodes tá fácil, né? Não precisa É, fazer mais hoje- É nada. Rhodes com H, tá? Não precisa nem Nossa. mandar imprimir um cartão e que já Né? vai jantar, não precisa do. Precisa, é. Alan, obrigado pela presença, foi um prazer mais uma vez bater um papo com você. Obrigado, maravilha. Terry, pelo convite. E satisfação aí conhecer a Rogéria e o Verdade. Fernando. Faz satisfação mesmo. E Léo, Prazer. Fusão TV, obrigado aí Fusão pela TV. produção, Aí. sempre. Maravilha, O Léo. homem por trás Obrigada, Fernando, das obrigada, máquinas, Terry. das câmeras. Que ótimo. Legal. Viu? Isso aí. Invictus novamente. Invicto novamente aqui. Ó, passou muito rápido. Verdade, passou rápido. Tchau, gente. Assista lá.